Já pode começar, Leite. Glória a Deus, meus queridos, graça e paz, e boa noite, tudo bem? Que a graça e que a paz da eterna seja a sua vida e seja a sua família. Hoje nós estamos direto pelo Facebook, também direto pelo YouTube, de modo que você que não está online no momento, ou se você conhece irmãos, pessoas, família, dizer para eles que está gravado no YouTube, ou a página da Reconciliar no Facebook, tá bom? Nós somos a Reconciliar, nós somos uma igreja para recomeçar. Então, que você viva esse tempo de Deus como um recomeço, tá bom, queridos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja hoje sobre nossas casas, sobre nossas famílias. E nós queremos hoje transmitir essa celebração ao Senhor de modo muito simples, mas também que seja debaixo de uma graça de Deus. Você que está assistindo, meu irmão, minha irmã, discípulos queridos, família, nós queremos que vocês interajam, comentem. Vocês podem, o pastor Jardim está aqui junto comigo, ele está aberto também, com o computador aberto, com a página aberta, ele está acompanhando. Se vocês mandarem mensagem, por exemplo, de necessidades, demanda de oração, ele pode estar aqui transmitido para mim, falando para mim, a gente orar no final por essas necessidades ou pelas pessoas que vocês mencionarem. Então, vamos interagir, tá bom? A palavra, ela vai ser direcionada, porque o Espírito, ele conhece todas as coisas. Você sabe que o Senhor Jesus, ele é onipresente, então, da mesma forma que ele está aqui comigo, ele está aqui conosco, ele está aí com você, e ele está também com aqueles pelos quais você tem se preocupado e tem orado. Então, nós queremos que essa noite seja uma noite de muita graça. Queremos que a sua semana comece debaixo dessa graça, da palavra de direção de Deus. Por isso, nós vamos orar. Vocês podem aí também se preparar com suas Bíblias, viu? Abram suas Bíblias ou peguem suas Bíblias, estejam com ela em mãos, para nós fazermos a leitura inicial após a oração e acompanharmos a palavra durante a ministração, fazendo a leitura dos versículos. Nós não podemos ser displicentes, relaxados, porque nós estamos em uma rede social. Nós estamos em um momento que é muito importante, que é o momento da palavra, que é o momento da direção de Deus na nossa vida. Eu sei que você, como mulher de Deus, você tem essa prioridade na sua vida, que é a direção do Senhor. E em todos os momentos nós precisamos das direções mais específicas e mais pessoais de Deus. E por isso a palavra ela vem nessa direção, de um encontro pessoal com Cristo. Amém? Você pode fazer uma oração agora. Boa noite, queridos. Boa noite, Marnilce. Então, nós temos aqui alguns irmãos que estão online, estão nos acompanhando, e nós queremos seu apoio, a sua presença espiritual também, viu? Junto com a gente agora, e recebendo essa palavra com toda reverência, com todo o temor do seu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus, nós estamos aqui esta noite, Senhor. Hoje são 3 de maio de 2020. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, Senhor Jesus, somos tão gratos, tão honrados pelo Senhor, pela tua presença, pela tua obra, pelo dia que o Senhor fez. Nós somos gratos pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor, pela tua obra de libertação, de cura, de salvação, pela tua obra, Senhor, de proteção e de zelo sobre a vida dos teus filhos, sobre cada um daqueles pelos quais nós temos, Senhor Jesus, colocado diante do Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós te convidamos, venha essa noite, que a tua presença seja real, seja poderosa sobre nossas casas, sobre a vida das nossas famílias, Senhor Jesus amado. Que o Senhor nos receba esse lugar, que a tua palavra, Senhor, seja inspiradora, seja inspirada pelo teu Espírito, seja, Senhor, carregada pela tua presença, que o Senhor nos direcione, nos dê comandos, nos governe, seja, Senhor, estabeleça sobre nós o teu governo e o teu senhorio, em nome santo do Senhor Jesus. Quem diga amém. Amém. Nós vamos então à palavra. É claro que uma transmissão online ela é muito mais simples, né, do que o culto mesmo dentro da igreja, um culto com toda
a aparelhagem, né, que é própria da natureza de um ambiente, de um culto, de uma igreja. E nós entendemos que no ambiente doméstico nós temos que ter mais simplicidade, mas a mesma reverência e o mesmo temor, a mesma presença do Senhor Jesus, ela se faz real, se faz notória na nossa vida. Então, eu quero fazer uma leitura com você. Nós estamos trabalhando essas semanas que antecedem, né, sucederam a Páscoa, que antecede a Pentecostes. Nós estamos trabalhando ministrações durante a semana, nas células familiares, né? Porque nós estamos e estaremos distribuindo novamente ao longo da semana as ministrações para que vocês, nas suas casas, ministrem às suas famílias, às suas vidas, né, a palavra que vai até o Pentecostes sobre o Espírito Santo. E nós estamos também ministrando uma série que é a série Encontros com Jesus. Estamos no Evangelho do Apóstolo, do Evangelho de Cristo, narrado pelo Apóstolo João, e são ministrações que retratam encontros de pessoas com Jesus. E essa noite nós vamos falar sobre um encontro muito especial que João relata no capítulo 5, que é o encontro do paralítico de Betesda. E eu queria que vocês me acompanhassem na Bíblia, o Evangelho de Jesus, narrado pelo apóstolo João, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura rápida, mas cada segmento da ministração, ela vai elencando os versículos que se sucedem do capítulo 5, do 1 ao 18, tá bom? Então, vocês façam essa leitura dinâmica agora comigo, e depois vocês continuem com a sua Bíblia aberta para a gente fazer o acompanhamento da ministração ao longo da palavra, tá bom? E aí, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 ao 18, diz assim, vou fazer a leitura e diz: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, com 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tanque e agitava a água, e o primeiro que ele descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ou queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem foi são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Amém? Nós vamos então falar sobre essa ministração, sobre essa passagem, como eu já disse, né, para quem está agora entrando na ministração, entrando na celebração da nossa palavra, nós estamos falando sobre encontros de Jesus, encontros que Jesus teve com pessoas, e é claro que a gente entende que o Evangelho de Cristo é cheio dessas ministrações, desses encontros especiais. Nós encontramos na narrativa dos evangelhos, dos 4 evangelhos, narrativas de inúmeros encontros que Jesus teve. Claro que nós vemos inúmeras ministrações e milagres que Jesus operou em meio às multidões, mas esses relatos e essas narrativas, elas não são tão especiais quanto aquelas que se referem a encontros de uma Jesus, porque nós nos identificamos. Então, quando Jesus ele está diante da multidão,
e ele pega, por exemplo, quando fala em Mateus 5, né, no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, que obviamente você deve conhecer, nós vemos que Jesus ministra ali aquela multidão, parábolas, né, ministrações que são tremendas, que são revelações, são coisas que só o Evangelho tem, é um conteúdo próprio do Evangelho, que nós somos muito ministrados e abençoados, são revelações tremendas da vida e da obra de Jesus e da revelação que o Messias faz do reino de Deus. Mas as experiências que pessoas específicas vivenciaram com Jesus são experiências tremendas, porque você se vê no lugar daquela pessoa, porque eu e você nos identificamos com essas pessoas, entendendo que mesmo diante de uma multidão, Jesus percebeu uma única pessoa. Ele conseguiu ver, ele conseguiu distinguir, ele conseguiu fazer com que aquela pessoa fosse mais relevante, mais importante do que toda aquela multidão, aquele sem número de pessoas que não tem nome, não tem identidade, não tem personalidade, mas nós vemos uma pessoa diante de todas aquelas que Jesus chama pelo nome, que Jesus faz perguntas, que Jesus faz questionamentos, que Jesus aborda, e que Jesus dá àquela pessoa uma revelação pessoal. Então, nós vemos que essas pessoas que se encontram, e esse evangelho, ele identifica esse Jesus salvador pessoal. Essas pessoas que se encontram com Jesus, então, eles não conhecem apenas o Jesus operador de milagres, como as multidões ouviam falar, como os evangelhos mesmo tantas vezes falam, olha, a sua fama correu por toda aquela região, por todos os povoados, por todas aquelas cidades, né, por aquela região geográfica. Então, a gente percebe que há toda essa divulgação dos evangelhos, da fama de Jesus, dos milagres de Jesus, das obras que ele realizava e que ele operava, mas nós vemos aqui que há um Jesus Salvador pessoal, há um Salvador relacional, que entra em contato direto com a necessidade da pessoa, com a vida da pessoa. E é esse Jesus aqui que realmente transforma vidas. Porque aquelas pessoas, elas se tornam fruto, se tornam resultado desse encontro com Jesus. Elas nunca mais foram as mesmas pessoas de antes desse encontro pessoal com Cristo. Então, nós vamos ver aqui, através desse encontro de Jesus com o paralítico de Betesda, o encontro com a fonte de misericórdia. Por que esse encontro com a fonte de misericórdia? Bom, primeiro porque a Bíblia diz, especialmente no versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, que Deus é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo qual nos amou. Então, esse Deus que é riquíssimo, como a Bíblia diz, uma Bíblia muito coloca em relevo, que é riquíssimo em misericórdia, ele expressa essa misericórdia. E segundo também, porque o próprio nome Betesda, ele tem um significado todo especial, né? Então, esse encontro de Jesus com o paralítico é um encontro de misericórdia. E como eu disse, Betesda tem um significado. A palavra Betesda é dividida em parte inicial, Bet, significa casa, e Tesda significa Chesed, que significa bondade, benignidade, misericórdia. Então, juntando aí, o significado é casa de misericórdia. É claro que Jesus ele nunca dá assim, um ponto solto, né? Ele nunca deixa uma linha solta. Tudo que ele fez com bastante profundidade, com bastante plenitude e clareza. A obra de Deus é assim, ela é uma obra plena, ela é uma obra inteira, completa. E aqui nós vemos essa experiência. Esse encontro, especialmente de Jesus com esse homem, dentro desse contexto aqui, neste lugar, no tanque de Betesda, ele tem assim um significado também muito especial e muito importante, porque aqui Jesus ele quebra dois pilares tremendos, dois pilares fortes que nos impedem tantas vezes, que impedem muitas vezes do homem ter uma experiência pessoal com Jesus, o que afasta o homem de ter uma experiência de fé com Deus, especialmente de fé com Deus. Primeiro é o misticismo,
e segundo é a religiosidade. O que nós identificamos aqui, por aquele lugar, não é um lugar completamente místico. Você percebeu aqui a leitura inicial que nós fizemos. Nós fizemos uma leitura aqui no versículo 1, 2 e 3, do capítulo 5 de João, e nós vimos que aquele lugar era um lugar que era rodeado e permeado de misticismo, né, de crendices, de superstição. A primeira, você percebe que a menção do homem que foi abordado por Jesus é: olha, Senhor, quando as águas são movimentadas, eu não consigo. E a Bíblia relata inicialmente na sua narrativa: olha, vem um anjo, balança as águas, e aquelas águas elas são curativas, o primeiro que entra. Então, é uma história, é claro que a Bíblia não relata questionamentos aqui. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Especialmente porque esse não é o foco da narrativa de João. O foco da narrativa de João é o encontro do homem com Jesus. É a obra que Jesus fez na vida desse homem paralítico de 38 anos que estava ali naquele lugar. Então, eu não sei como você imagina aquele lugar, mas eu imagino um lugar, assim, sujo. Né? Imagina um lugar sujo. Imagina um lugar cheio de crendices, de rituais, né? Porque quem é que acredita nisso? Versículo 4, por exemplo, né, tem um pregador, que é o Furtick, né, esqueci agora, ele fala especialmente que no original, esse versículo 4, que fala da menção do anjo que vinha e balançava as águas, ele não existia no original, ele foi acrescentado para explicar por que aquelas pessoas estavam ali. Porque quando as águas se movimentavam, se acreditava que um anjo vinha e que balançava as águas, e que as águas se tornavam operativas por aquilo, e que uma pessoa só, maldade, né, gente? Que maldade, né? Que anjo perverso, porque demora tanto tempo para movimentar uma água, e quando movimentar, só uma pessoa ser alcançada pelo poder de cura. Então, você percebe que aquilo ali não levava ninguém a Deus. Aquele misticismo muito mais prendia pessoas, né? Aquelas crendices, naquela religiosidade misturada, porque a gente vê que ali não é mais um judaísmo de raiz, de essência, mas já é misturado com paganismos, com crendices que são próprias de outros povos, aos quais o próprio povo judeu já convivia, debaixo, inclusive, do Império Romano. Então, você percebe que ali já não há mais uma essência de Deus, não há mais uma essência das escrituras, são outras coisas, são crendices, são superstições, né? São misticismos, né? São religiosidades, religiões que já se misturaram, já se difundiram, aquilo que hoje nós conhecemos como como é que é a palavra? Quando a mistura de religião, vocês lembram? Sincretismo religioso, isso mesmo. Então, nós vemos aí que isso, muitas vezes, nos afasta da verdadeira fé em Deus. Então, Jesus ele veio especialmente, não só para alcançar um homem, mas ele veio também para quebrar esses pilares que afastam as pessoas, que nos afastam da verdadeira fé em Deus. Então, nós entendemos que Jesus ele se apresenta como o Senhor, que é o médico dos médicos. Ele não é aquele anjo que cura uma pessoa quando balança uma água. Não. Ele é Jeová Rafá, personificado em Jesus Cristo, o médico dos médicos. Por isso que nós vemos que essa experiência com esse homem, ela vem para tocar especialmente também a nossa vida, para apresentar esse Jesus que é misericordioso e que não é uma fonte contaminada como eram essas águas. Né? Imagina, se esse homem especial estava ali há 38 anos, ele era um paralítico, então, como ele, haviam tantos outros, a própria palavra menciona, estavam ali naquele lugar, cegos, mancos, ressecados, como era o caso daquele homem, e vários termos de várias enfermidades. Então, imagina como era a higienização daquele ambiente. Né? Você imagina como era aquele ambiente. Então, imagina a contaminação. Eu sei, por exemplo, que você deve ter assistido já algumas reportagens falando, né,
dos rios indianos, então ainda tem determinados rios que eles chamam de rios sagrados, que eles rituais, e nesses rios eles jogam, muitos, né, fazem os seus sepultamentos, né, eles lançam os corpos dos seus mortos, e são rios que para eles são sagrados, mas são extremamente contaminados pela poluição, tanto a poluição de ser mesmo, né, de descarrego, né, dos dejetos humanos, com os próprios mortos que são lançados ali. Então, você imagina esse tanque como ele era, porque um rio é uma água fluente, é uma água corrente, mas ali não, ali era um tanque, era uma cisterna, né? Imagina como era a sujeira, como era o cheiro, como era aquele ambiente contaminado de imundície. E Jesus, ele vem para se apresentar como uma fonte pura, como uma fonte limpa de misericórdia. Então, a primeira coisa que a gente quer identificar aqui, para que a gente tenha esse encontro com Jesus, Jesus como uma fonte de misericórdia sobre a nossa vida, é entender que temos que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado, vamos dizer, dois especiais cuidados que temos que ter, e o primeiro cuidado é o cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Como nós vimos ainda há pouco sobre as questões supersticiosas, com as questões místicas, e isso não significa que a gente está falando de outras religiões, não, viu, irmãos? Dentro do próprio cristianismo, dentro do evangelho, dentro da igreja protestante, nós vemos muitas ilusões de falsos movimentos. Você entende que aquele lugar, ele era conhecido como um lugar de cura, mas nós não vemos aquele lugar como um lugar de cura, como eu acabei de mencionar, um lugar que, obviamente, era imundo, um lugar sujo, um lugar em que as pessoas se tornavam presas pelas suas doenças e não em busca das suas curas. Aquele homem, ele estou aqui, e eu estou aqui há tanto tempo, há 38 anos, irmãos, aquele lugar não era um lugar de cura, era um lugar de doença, era um lugar de miséria, era um lugar de prisão, as pessoas estavam presas àquele movimento de diabo. Então, quantos de nós estamos presos a tantas coisas que a gente não sabe por quê que a gente está ali? Por que nós nos prendemos a falsas esperanças? Por que nós nos prendemos, às vezes, a relacionamentos que a gente sabe que não vai dar em nada, mas a gente está ali acreditando que um dia esse relacionamento vai dar certo. Não estou falando quem é casado, não, viu? Porque quem é casado vai ter que dar certo, vai ter que trabalhar para isso. Nós temos que entender que muitas vezes nós temos namoros, namoridos, né? Relacionamentos que a gente acredita que vai dar certo, trabalhos, empregos que são subempregos, que às vezes não é que você está num momento em que você está numa escala. Eu entendo que todo mundo tem que começar do mais simples, né? Quando você começa a sua vida profissional, por exemplo, como jovem, começa como um aprendiz ou como um estagiário, você começa como barato, como orelha, não é? Começa nas funções mais simples do seu ambiente de trabalho, mas você tem a sua pretensão de crescer, de ir além. Mas quantas pessoas passam 10 anos, no mesmo emprego, de lavar prato, entendeu? No mesmo emprego de lavar o prato, no mesmo emprego de doméstica, de varrer chão, não que isso não seja digno, mas por que permanecer tanto tempo nesse mesmo ambiente se você pode galgar algo melhor? Se você pode sair dali. Irmãos, aquele homem paralítico, ele passou 38 anos ali se arrastando. Irmãos, se ele tivesse arrastado para sua casa, ele teria chegado na sua casa com bastante dificuldade, se arrastando, sem ajuda de ninguém, talvez. Eu teria chegado na sua casa, talvez, há alguns dias, que eu não sei exatamente onde ele morava, mas, obviamente, ele vivia na vida abandonada, que a sua família não ia lá lhe dar um banho, que a sua família não ia lá lhe dar um alimento. Se ele tivesse saído daquela situação miserável, de indignância, de ilusão, de mentira, e tivesse ido para sua casa, talvez viver pelo menos como paralítico, mas viver tomando um banho, se higienizando, se alimentando adequadamente, ele teria uma vida muito melhor do que passar 38 anos ali, se arrastando num lugar imundo, num lugar onde muitos outros estavam em situações até piores que a dele. E os que estavam um pouquinho melhor passavam a perna nele. Você entende isso?
que muitas vezes nós, eu e você, nos prendemos a falsas ilusões, a ilusões de movimentos que nunca vão nos levar a lugar nenhum. Nós temos que ter clareza do que muitas vezes nós estamos nos privando para sair do lugar que estamos, para viver algo melhor sobre a nossa vida. Então, o lugar não era um lugar de cura, era um lugar de doença, era um lugar de prisão. Nós temos que entender que lugar na nossa vida. Nós estamos em um lugar de cura ou nós estamos em um lugar de prisão na nossa vida? De onde nós estamos, o quadro em que nós nos encontramos, no contexto que nós estamos hoje na nossa vida. Nós estamos trabalhando para que a nossa cura seja de fato alcançada ou nós estamos só deixando as coisas nos prenderem e nos prenderem, achando que aquele movimento vai nos levar a algo que não vai. E outro cuidado que nós precisamos ter é o cuidado com o engano das superstições populares. Você viu que essa questão do anjo vir mover as águas, você não vê Jesus dizendo amém para isso, não. Jesus ignorou aquela situação. O foco de Jesus foi curar aquele homem. É tanto que ele perguntou, você quer ser curado? Ele não perguntou, por que você não corre? Não fica bem pertinho? Por que você não se arrasta com a mão? Ele perguntou, você quer ser curado? Porque até agora você está esperando pela fonte errada. Está esperando pelo movimento errado. Essa água não te cura, porque ela é imunda. Esse movimento aí não é o movimento da minha palavra, são superstições, são crendices. Então, o povo acreditava naquilo. As pessoas acreditam, muitas vezes, em coisas que não devem. É muito bom conhecer a Bíblia, irmãos. É muito bom ler a Bíblia, saber o que vem de Deus para você. Você, às vezes, pensa assim, mas se eu ler a Bíblia, eu vou ler a experiência de outras pessoas. Você sabe que quando você lê a Bíblia, Deus vai falar com você. Assim como Deus, diante daquele ambiente, a Bíblia fala, nós já ouvimos pregações de pessoas que foram a Israel e conheceram aquele lugar, um ambiente enorme, um lugar enorme com 5 pavilhões. Então, quantas pessoas estavam ali? Quantos doentes, até piores do que aquele homem? Se ele estava ali há 38 anos, talvez havia pessoas com mais tempo que ele. Mas, quando Jesus vai até ele, ele pergunta coisas claras, objetivas específicas da vida dele, da necessidade dele. Então, quando você falar com Jesus e quando você abrir a Bíblia para que ele fale com você, ele não vai falar só da vida de Josué, ele não vai falar só da vida de Lucas, vai falar só da vida de Pedro, vai falar da sua vida. Vai falar de você para ele, dele para você. E aqui nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos prendendo nossas vidas em coisas, em superstições, em achismos. Não estamos vivendo debaixo de uma certeza de fé daquilo que Deus disse a nós, daquilo que a palavra diz. E outra coisa que nós temos que entender é que precisamos, obviamente, perseverar na busca pelo milagre. É muito forte aqui. Um dos que ali estavam é paralítico, que fazia 38 anos, no versículo 5 diz. Interessante como a Bíblia ela faz questão de lembrar, de relatar o tempo que aquele homem estava ali. 38 anos é mais que a vida de muitos de vocês que estão aqui me acompanhando. É quase a minha vida, que tenho 40 anos. 38 anos é uma vida, irmãos, é uma vida longa. Então, imagina se essa pessoa fosse você. Quanto tempo você persevera pela busca daquilo que você precisa de Deus? Quanto tempo você está disposto a crer? Quanto tempo você está disposto a buscar? Será que no lugar daquele homem você teria passado pelo menos um ano ali? Porque, é claro, nós não estamos aqui considerando a ignorância daquele homem, nós não estamos considerando aqui a ilusão ou a superstição pela qual ele estava ali se prendendo, mas estamos considerando também a perseverança. Estamos dispostos a perseverar, porque uma das virtudes que o versículo aqui elenca, quando menciona o tempo que aquele homem estava ali, é
a virtude da perseverança. É a disposição que aquelas pessoas tinham de perseverar. Graça e paz e boa noite, Del. Um abraço, querida. Então, outra coisa que nós temos que entender é que temos que perceber quem de fato se importa. Porque Jesus, ele era mais uma pessoa que estava naquele ambiente permeado de gente, cheio de pessoas. Mas entenda, no versículo 6, aquele homem, ele menciona assim, quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado há muito tempo, ele perguntou, você quer ser curado? Quantas pessoas abordaram aquele homem ao longo daqueles 38 anos? Porque o relato que ele faz a Jesus é assim, olha, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho um irmão. O ponto 3 é persevere na busca do seu milagre. Eu não tenho um irmão, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um amigo, eu não tenho um familiar, eu não tenho um conhecido, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Obviamente que sozinho eu não consigo. É muito claro que muitas coisas sozinhos nós não conseguimos, queridos. Por isso, a nossa total necessidade e dependência do Senhor. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Veja como é especial o questionamento de Jesus, como é importante, como ele diz àquele homem, você quer ser curado? Veja que Jesus, ele viu, ele tomou conhecimento daquela necessidade só em ver aquele homem. Mas ele não ficou só olhando a necessidade daquele homem. Ele se importou. Ele se aproximou, ele interagiu com a necessidade daquele homem. E ele questionou de uma maneira misericordiosa, de uma maneira interessada. Eu quero que você seja curado. Mas ele queria interagir com ele. Não queria só dizer, eu vou te curar. Mas ele queria interagir com ele. Ele queria se comunicar, ele queria comungar, ter comunhão. Ele queria se relacionar. Então, entenda, quem de fato se importa com a sua vida, só o Senhor tem um amor verdadeiro pela sua vida. Muitas vezes nós valorizamos pessoas que não se importam de fato com a nossa vida. E nós queremos, muitas vezes, ser importante para tantas pessoas, mas não percebemos quem de fato se importa conosco. O homem, ele abriu o seu coração para Jesus. Abra o seu coração diretamente para Jesus. Abra seu coração para ele. Ele disse, olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Ele foi direto. Ele disse logo, Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma de conseguir. Senhor, são 38 anos. Eu estou aqui há todo esse tempo porque eu sou incapaz de sozinho conseguir chegar ao meu objetivo. Eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não tenho quem me ajude, eu só tenho o Senhor. E é isso que nós precisamos, ir direto ao ponto. Porque nós temos que entender que Jesus ele tem uma palavra. É interessante perceber essa passagem, porque na maior parte das vezes que Jesus realiza seus milagres, ele sempre faz perguntas muito óbvias por saber a postura de quem quer receber o milagre. Em algumas situações, a fé do homem era tanta que Jesus não precisava fazer muita coisa. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, Jesus nem se dirigiu a ela. Ela foi curada. A Bíblia fala que ela disse, ela pensou, disse no seu coração, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela foi e tocou. Jesus, humanamente falando, não interagiu com ela. A interação de Jesus foi porque ela sugou dele o milagre. Ela sugou de Jesus pela fé que ela tinha, o poder para curá-la.
Mas outras tantas pessoas, Jesus disse, o que você quer que eu faça? Como ao cego. Você acredita que eu posso fazer isso? Jesus perguntava. E as pessoas tinham que ter a disposição de receber o milagre pela fé que tinham. Porque Jesus ele não perdia tempo. Ele de imediato liberava a sua graça, o seu poder, porque ele estava disposto. O fato de Jesus perguntar não significa que Jesus está pensando se ele vai nos fazer, se ele vai nos dar, se ele vai nos alcançar, abençoar, agir. Não. O que Jesus queria conhecer a disposição da nossa fé. Porque quando aquele homem ele ouve aquela pergunta de Jesus, ele responde, eu não tenho ninguém que me ajude. E Jesus falou mais alguma coisa para ele? Então eu estou com vontade de te ajudar. Não, então eu estou aqui, posso fazer um pouco você. Não, Jesus já disse assim, levante-se, pegue a sua maca e ande. De imediato, então aplique a fé, a palavra de Jesus. Porque aquele homem de imediato, ele recebeu o seu milagre. Um milagre que ele buscou por longos 38 anos. Eu entendo que aquele homem não era mais tão jovem. Ele já era um homem adulto quando entrou naquele estágio de calamidade. Então, ele já era um homem adulto, muito maduro, que já havia vivido muitos anos e, obviamente, já havia vivido muitas frustrações, decepções, ao longo daqueles 38 anos de abandono e de desesperança daquilo que ele não acreditava mais que fosse acontecer na vida dele. Mas quando ele ouve a palavra de Jesus, ele aplicou de imediato a ação da fé. Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus disse, você não precisa dessa água suja que está aqui, não. Essa água contaminada, que nunca curou você, nunca vai curar você. Não se engane. Eu sou água pura, eu sou água viva. Eu sou a fonte inesgotável de vida, de salvação e de poder para te salvar. E aqui nós vemos isso. E aí nós vimos que esse homem ele foi curado. E a sua dor se transformou em um testemunho de vida, em um testemunho de divulgação da obra de Jesus. E é isso que nós precisamos nos transformar. Então, leve o seu testemunho para onde você for, que é o ponto seguinte. Seja um divulgador. Não cerre a sua vida. Jesus ele opera sobre a sua vida para que você entenda que ao seu redor há tantos outros que também precisam receber esse milagre, essa cura, essa salvação, esse livramento, essa libertação, essa obra que homem nenhum opera, que água contaminada, superstição nenhuma, religião nenhuma dá. Que só a água viva, a água, a fonte inesgotável de vida, pode de fato nos proporcionar. Então, seja essa pessoa, o homem, a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 5 de João, que imediatamente o homem foi curado, pegou a nada, começou a andar. E é claro que, atenção, porque os milagres de Jesus, eles não alcançam diretamente aqueles que o recebem, mas aqueles que estão ao seu redor, eles ficam admirados. O nome e o testemunho do nome de Jesus é exaltado, é glorificado. O nome de Jesus é notório. A palavra, ela é admirável, ela é louvável, ela é exaltada. O Senhor é glorificado. Então, seja esse que leva o seu testemunho. Simplesmente, você não precisa chamar a atenção das pessoas. O seu milagre vai se encarregar disso. A sua presença vai se encarregar de chamar a atenção das pessoas. Porque, veja, se as pessoas lhe viam como um paralítico e de repente você anda, você vai chamar a atenção das pessoas. Se você era aquela pessoa que vivia de cara amarrada, magoada com tudo e com todos, tudo o que lhe diziam ofendia, e de repente você se torna uma pessoa forte, uma pessoa madura, uma pessoa alegre, uma pessoa que sabe quem é, que precisa de receber elogios para se sentir bem. Isso vai chamar a atenção das pessoas. Seu testemunho vai ser notório. Vai ser percebido que há uma obra de Jesus na sua vida.
que há uma obra de Deus sendo operada, atuante na sua vida. É identificável na vida, na face, no andar, no caminhar, no relacionar daqueles que vivem essa experiência com Jesus. Mais importantes do que regras, do que normas, do que religião. Esse homem, ele teve que vencer o legalismo da religião. A Bíblia diz que era sábado. E a primeira coisa que as pessoas vieram foi recriminá-lo. Hoje é sábado, por que você está andando? Por que você está carregando a sua cama? Por que você está carregando o seu leite? Você não sabe que hoje é sábado? Você não sabe que você não podia fazer isso? Aquele homem disse, olha, Jesus me curou. O homem que me curou, ele nem sabia o nome ainda, não sabia nem quem era Jesus, nem quem era Jesus. O homem que me curou, ele me deu esse direito. Ele me deu essa liberdade. Ele me disse que eu tinha e podia carregar minha cama. Por isso ele me curou, para que eu fizesse isso. Então nós temos que vencer, entendendo sempre que a obra de Deus são as pessoas. É vida, é a libertação, é a cura, é a salvação. Nós temos que entender, queridos, que nós não podemos ficar só olhando os erros das pessoas, os seus pecados, os seus problemas, os seus defeitos. Se nós formos fazer a obra de Deus, pensando e olhando na direção das pessoas, defeitos que elas têm, pelo tamanho dos problemas que elas vivenciam, pelos pecados que elas cometem, nós não vamos fazer a obra de Deus. Jesus não morreu pela perspectiva que ele tinha das pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Ele não morreu pensando assim, será que ele vai me servir? Será que ele vai me amar? Será que ele vai mesmo ser um homem bom, uma pessoa boa, ser justo? Será que ele vai mesmo me obedecer, me querer, me amar? Não. Ele morreu por vidas. Ele morreu por amor às vidas. As vidas são preciosas para o Senhor. E é claro que ele transforma, que ele perdoa e que ele toma o cuidado de transformar cada vida. Porque aquele homem, ele encontrou com Jesus. No versículo 14, diz assim, mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. E o que foi que Jesus disse? Olha, você foi curado. Você recebeu a minha obra. Não peques mais. Não volte a fazer o que você fazia, para que coisas piores não aconteçam com você. Entenda, cada vida que é alcançada por Jesus é transformada. Transformada. Não sou eu e não é você quem transforma as pessoas. Não queira impor sobre as pessoas aquilo que você acha que é certo ou aquilo que você acha que é errado. Deixe Jesus transformar. Deixe ele encontrar-se com elas. Você se encontrou com Jesus? A sua vida foi transformada? Será que ele não pode fazer isso sobre outras pessoas? Será que ele não é capaz de transformar pessoas que você acha que são difíceis, que você avalia, que você julga que são imperdoáveis para Deus, são inalcançáveis, que são duras, difíceis, incrédulas, terríveis, pecadoras? Não. Jesus transforma vidas. Por longos 38 anos, aquele homem padeceu. Jesus não teve pena dele depois. Jesus foi a ele e disse, olha, você foi curado. Aproveite a oportunidade que você teve. Você sabe o que você sofreu. Você sabe o que você padeceu. Então não pegue mais. Não cometa mais o que você cometia. Não faça mais o que você fazia. Para que coisa pior não isso suceda. Entenda. Viva uma vida transformada. E veja Jesus transformar as outras vidas. Isso basta. E a última coisa é receber a paternidade espiritual. O Senhor, ele se apresenta no versículo 15 ao 18, diante das pessoas que vêm criticá-lo, vêm questioná-lo e vêm denunciar o fato de ele curar uma pessoa porque era sábado e dele não poder fazer aquilo. Ele vem dizer, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E, ao mesmo tempo, os judeus passaram a persegui-lo por causa disso, porque ele se dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus.
Entenda, quando nós fomos alcançados por um Pai, por um Senhor que, como Deus, se fez homem. E que se fez homem para que, se colocando na condição humana, pudesse ser capaz de ter misericórdia de cada um de nós, como misericordioso sumo sacerdote. E agora ele está diante de Deus, e um Pai amoroso nos recebe como filhos. A todos que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Fomos nascidos segundo a vontade do homem, segundo a vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. E aqui nós entendemos que Jesus é a fonte verdadeira e a única fonte que pode nos levar a esse Pai. E por isso nós temos essa oportunidade, esse privilégio e essa honra de sermos alcançados por essa salvação. Porque o Senhor, ele não se apresenta só como Salvador de todos os homens, ele se apresenta como um Salvador pessoal, como aquele que se encontra pessoalmente com cada um de nós, dentro do nosso contexto, dentro dos nossos mais diversos, inóspitos, adversos contextos, para conhecer nossa necessidade e para alcançar isso e para transformar a nossa vida, para nos fazer homens e mulheres santos. Porque por isso ele se sacrificou por nós. Porque ele nos amou. Não pelo que nós poderíamos ser ou fazer, mas pelo que ele poderia fazer por nós. Amém? Então é essa palavra. Jesus, ele diz, olha, quem beber dessa água humana tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der se tornará nele uma fonte inesgotável para a vida eterna. Que essa seja a nossa fonte. O Senhor, o Messias, o nosso Yeshua. Amém? E essa é a palavra que o Senhor nos deu essa noite. Esse encontro de misericórdia. Esse encontro com a fonte de misericórdia. Por isso, eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor Jesus nessa hora, tendo essa perspectiva de que Ele se encontra com você dentro da sua vida, dentro das suas necessidades, das suas demandas, das suas mazelas, dos seus defeitos, dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas limitações, das suas necessidades, mas também dentro de uma vida que Ele sabe que é preciosa, é tão preciosa que Ele se sacrificou por você. Então, que o Senhor te receba na sua vida, no seu texto, transformar a sua morte em vida, para te libertar de toda a fonte contaminada, de todo o tanque de Betesda, imundo, de todo o tanque contaminado, toda essa externa rota que não retém as águas. Ele se apresenta a você como a verdadeira fonte, como a fonte inesgotável, como a fonte de vida, como a fonte de salvação, como a fonte de resolução de todos os problemas. Ele se apresenta como aquele que é o único que está se importando de verdade. Aquele homem disse, Senhor, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas ele pergunta, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser alcançado? Você quer ser amado? Você quer ser justificado? Você quer ser transformado? Ele pergunta a você. Se coloque diante dele agora. Se coloque na fonte. Não na fonte contaminada, não na fonte do Messias, em Yeshua. Ele deu a água que não traz mais sede, mas algo que se torna uma fonte de vida. Beba dessa água pura, dessa fonte inesgotável. Coloque a sua vida diante dele, coloque a vida das pessoas que você crê que Deus pode transformar, e não seja você aquele que queira transformá-las, mas deixe que o Senhor faça. Porque o encontro pessoal que você teve com Yeshua será o mesmo que essas pessoas terão. Ele é capaz de fazer isso, viu? Assim como ele foi capaz de transformar você. Ele é capaz de transformar pessoas que você considera irreconciliáveis. Amém? Vamos orar? Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração. Eu queria que você colocasse sua vida, a sua casa, a sua família. Se você é pai, mãe, colocasse seus filhos. Se você é esposo, esposa, filho, irmão, parente, familiar.
Coloque essas vidas que estão debaixo do seu cuidado espiritual. Coloque elas diante do Senhor. Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos nos desfazer de tudo que possa, Senhor, nos afastar da fé verdadeira no Senhor, de todas as superstições, todas as religiões, toda a religiosidade, todas que nos afasta, nos impede e nos prende tanto, Senhor, nas coisas, nas limitações desse mundo. Que o Senhor Jesus nos receba nesse lugar. Senhor, receba dos teus filhos, receba as suas casas, as suas famílias, receba nessa hora, Senhor, todo o seu contexto de adversidade, de dificuldade, de limitação, de necessidade, e seja que ele se apresenta como a fonte pura e como a fonte inesgotável de vida, de resolução, de salvação, de livramento, de libertação, de cura, de restauração. Tira, Senhor, nessa hora, toda a aflição, toda a angústia dos teus filhos. Tira, Senhor, nessa hora, tudo aquilo que seja impedimento, tudo aquilo que seja embaraço, tudo aquilo que nos afasta de ti, e que o Senhor receba pelo encontro pessoal, pelo encontro íntimo, relacional com o Senhor, que o Senhor receba as suas vidas, que o Senhor alcance aqueles pelos quais nós estamos orando, Senhor, buscando o Senhor, porque da mesma forma que o Senhor transformou a vida daquele homem que estava há 38 longos anos, Senhor, preso naquele lugar imundo, inóspito, o Senhor pode alcançar aqueles pelos quais nós oramos e clamamos. Que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Pai querido, nós estamos aqui essa noite de celebração ao Senhor, orando em nossas casas, orando, Senhor, ouvindo, recebendo a tua palavra, a palavra de direção, a palavra de consolo, a palavra de consolidação, a palavra de governo, a palavra do senhorio sobre as nossas vidas, porque cremos que só o Senhor é Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor está acima de todos, de que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, do que as aflições, do que os jogos que esse mundo nos impõe, para que não seja sobre teus filhos todo livramento, todo cuidado, todo zelo, seja sobre teus filhos a tua paz, a restauração do Senhor, seja a tua obra completa, plena, assim como o Senhor fez sobre aquele homem, depois de tanta espera, de tantos anos, ele se fez um novo homem, com uma nova vida como ele nunca esperou viver. Que assim o Senhor seja sobre os teus filhos, que o Senhor surpreenda com a nova vida, com uma vida, Senhor, cujo Senhor é a única fonte de vida e a única fonte de paz, de alegria, de direção, de consolo, de refrigério, de amor, de graça. Que o Senhor nos receba, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, Yeshua, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? É isso. Quero encerrar essa noite, tá bom? Quero encerrar essa noite agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, liberando uma palavra, bênção de paz ao longo